Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do podcast da Rede Punk Bahia. Este episódio será ministrado por mim, Raylan Almeida, e pela minha colega Graziela Costa, tendo como equipe de apoio os discentes Camila Souza, Davidson Oliveira, Yasmin Oliveira e João Pedro Laporte. O nosso tema de hoje vai ser Punks e a culinária afro-brasileira, tendo como nossa convidada a professora Laurice Alves, que é historiadora, poeta e escritora, mestre em Histórias da Ciência e da Saúde, doutora em Alimentação, Nutrição e Saúde e professora idealizadora do projeto ONGE. Seja muito bem-vinda, professora Laurice. É um prazer tê-la aqui conosco. Agradecemos muito por sua presença no nosso podcast. Sinta-se à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas que estão ouvindo o podcast. Primeiramente, agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz de poder participar. Espero que a gente tenha uma troca muito rica, muito frutífera, porque eu acho muito importante que a gente siga fazendo circular os saberes em torno da alimentação e olhando para essa alimentação também numa perspectiva afrocentrada. Sim, com certeza teremos uma troca riquíssima de conhecimentos. E, primeiramente, diante da sua formação e conhecimento acerca da culinária afro-brasileira, gostaríamos que nos falasse um pouquinho sobre como a gastronomia em si pode dialogar com os saberes culturais ligados à ancestralidade. Pensando no diálogo, né, entre a gastronomia e os saberes da ancestralidade, principalmente quando eu penso na cozinha brasileira, né, na gastronomia brasileira, para mim é fundamental pensar e entender a complexidade da ancestralidade matriz africana aqui no território diaspórico das Américas, para a gente entender a América e os comeres do Brasil, principalmente. E entender não só na chave da leitura, como normalmente é feito, que é pensar em contribuições negras a partir do processo de escravização, então muito lida enquanto mão de obra, não lida enquanto sujeitos que são detentores de saber, mas reproduzindo essa mentalidade da colonialidade que ainda se faz viva. Eu acho que a gastronomia precisa virar uma chave e entender que quando a gente está falando de ancestralidade matrizes africanas, nós estamos falando de saberes e tecnologias ancestrais que são trazidas, que atravessam esse Atlântico. Então, se por um lado não conseguimos trazer uma materialidade física, né, insumos e ingredientes, a gente traz a sabedoria da vivência e da prática em torno do cultivo dos alimentos, em torno do conhecimento botânico dos alimentos, em torno das trocas e narrativas sagradas de como lidar com a natureza e também do conhecimento técnico do processamento desses alimentos, tanto culinário, né, quanto da produção em torno do processamento dos grãos também. Então, entender tudo isso como uma sabedoria, como tecnologias de resistência e resistência que esses povos diaspóricos conseguiram desenvolver, né, conseguiram manter, criar caminhos de manutenção aqui na diáspora, mesmo com toda a estrutura e perversidade da escravização de pessoas, que nos desumanizou, que nos coisificou, entender uma riqueza e uma complexidade muito grande de saberes. E normalmente não é assim que a gastronomia lê, né? Então, por isso que eu defendo muito um conceito que é afro-brasilidade, que é o entendimento desse saber negro de resistência e resistência, desumanização e desterritorialização que a escravização acaba imprimindo sobre os sujeitos africanos, entendendo que nos territórios da diáspora, por meio, né, da tecnologia quilombola, da cozinha quilombola, da sabedoria dos quintais, da cozinha de santo, da arte do mercar, né, que foi responsável pelo abastecimento alimentar antes, né, dos grandes centros comerciais, sejam os mercados centrais e municipais, sejam os supermercados. A gente tinha esses sujeitos como peças fundamentais no abastecimento alimentar. Então, tudo isso, para mim, são estratégias e tecnologias de resistência que eu chamo de afro-brasilidade. E de que maneira as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, fazem parte dessa culinária afro-brasileira? As chamadas punks, né, plantas alimentícias não convencionais,
antes delas serem consideradas não convencionais, elas já eram essa natureza que narrava para esses sujeitos o que comer. Então é muito importante a gente entender o trânsito dos ingredientes, não só na dimensão material, dos grãos que vêm de lá para cá e dos processos que os europeus advogam para si de colonização alimentar, tanto no território da diáspora quanto no continente africano. Entender que esses sujeitos negros também participavam desse trânsito como sujeitos ativos, mas entender mais ainda que a sabedoria em tormento agrícola, né, de produção dessas plantas, isso já era muito difundido e usual e prática cotidiana da existência de diversos povos do continente africano. O que acontece é o trânsito dessa sabedoria e, a partir desse conhecimento botânico, esses sujeitos conseguem identificar a partir da escuta da natureza. Por isso eu gosto muito de um termo da pesquisadora Renata Sirimarco, que tem um perfil no Instagram chamado Auerá Gastronomia, em que ela defende o termo plantas que narram, justamente compreendendo que esses sujeitos escutavam a natureza e conseguiam ouvir essas narrativas em torno do que se come, do que se faz chá, do que se toma banho, dos usos, né, de cuidado dessas plantas que hoje a gente chama de não convencionais, mas que elas, na verdade, fazem parte da convencionalidade da ancestralidade de matriz africanas, tanto no território africano quanto na diáspora. O que há aqui é uma ressignificação das plantas, né? Uma adaptação a partir dos diversos biomas brasileiros, né? A partir da grande oferta de biodiversidade que a gente tem aqui, observando as similitudes, né? Observando a semelhança entre o que tinha lá para o que tem aqui, escutando a natureza. E aí essas plantas passam a ser incorporadas nesse cardápio. Se a gente for olhar, né, para práticas tradicionais de comer, a gente vai sempre ter dentro da mistura não o protagonismo da carne, como a gente tem na centralidade do comer eurocentrado, mas a junção da carne com os vegetais, a presença muito maior dos vegetais, não numa chave do fazer render, né? Mas, ou de escassez, mas na chave da abundância e do entendimento de que comer essas plantas, de comer esses matos, essas ramas, essas raízes, esses tubérculos, são caminhos de alimentação do corpo e da alma. Realmente, essa culinária é muito rica, culturalmente falando, podemos perceber. E sabendo disso, você poderia nos dar exemplos de pratos afro-brasileiros produzidos com punks, pratos e técnicas em si também? Eu acho que mais do que pensar em pratos, é interessante a gente pensar nas técnicas. Então eu gosto muito de pensar nos refogados de folha, que vão receber diferentes nomes, né? Então por isso podem parecer diferentes pratos, mas se a gente for olhar para a forma como eles são feitos, a gente vê muita semelhança, que é justamente a ideia de refogar as folhas de vegetais para utilizar isso integralmente na alimentação. Então, quando a gente pensa na folha de mandioca, na folha de abóbora, nas taiobas, a gente vai ter a sabedoria em torno do entendimento de que o calor, né, o cozimento dessas folhas permite a eliminação de algumas toxicidades que algumas delas carregam e possibilitam a incorporação disso na nossa alimentação. Então, a gente tem na região do Camarões, a gente tem na Nigéria, a gente tem em Angola, diversos pratos, né, que vão receber diferentes nomes, o nidole no Camarões, o efó na Nigéria, a quizaca em Angola, que são muito parecidos com os refogados que a gente faz aqui com taioba, com os refogados que a gente faz com a própria couve. O que há é essa adaptação, né, essa escuta da natureza para o entendimento do que a gente pode usar, né? E o que vale usar em que momento. Por exemplo, o nidole que eu falei do camarão, do Camarões, né? É um prato, um refogado de folhas com camarão.
e que é feito com folhas de boldo, que aqui a gente vai ter a incorporação do boldo não nos refogados, mas no cuidado com o corpo. Então, por isso eu gosto de pensar não nos pratos, mas no trânsito das sabedorias. Quando a gente entende esse trânsito de saberes, esse diálogo de saberes, a gente consegue identificar essas similitudes e perceber as continuidades, né? Que esse processo de retirada forçada do território, né? De diáspora, ele consegue encontrar caminhos de existência mesmo diante dessa grande dor, né? Dessa grande experiência coletiva de dor. Incrível, incrível. E eu percebi que ao falar desses pratos existe todo um simbolismo, né, em volta deles. E falando em simbolismo em si, eu queria que você nos falasse um pouco sobre qual é a simbologia existente entre os pratos tradicionais compostos por punks, em relação às religiões afro-brasileiras. Se existe essa ligação tão intensa. E se você poderia nos dar algum exemplo disso. Há uma relação total, né? De tudo isso que eu tô falando em relação a essa conexão sagrada com a natureza. Então, a religiosidade matriz africana, ela acontece a partir da alimentação, a partir da relação com a terra, a partir da nossa existência, ela é misturada, né, com tudo isso, ela é entendida a partir dessa confluência com a terra, com a comida. Então, a relação, ela é intrínseca, né? Ela é a própria existência. A ideia de energia vital, que é o axé, um dos principais fios condutores de axé, potencializadores e despotencializadores de axé, é justamente a comida, é justamente a terra, os elementos da natureza, né? Então tá tudo muito junto e misturado. O mesmo efó que eu falei, né, nesse trânsito Nigéria, Brasil, é uma comida para Nanã, que é uma divindade que vem dos povos daomeanos, mas que vai ser acolhida nessa cultura iorubá, ambos dessa região Benin e Nigéria, e que é um refogado de folhas, né, que a gente pode incorporar nesse o camarão seco, que vai ter o papel importante de trazer o que hoje a gente chama de umami, né, esse gosto gostoso, que vai trazer a salga, né, que vai dar um tom ali. Pode ser incorporado com oleaginosas ou castanhas ou leguminosas, como o amendoim, que a gente conhece muito aqui como uma oleaginosa, né? Que vai dar a sua textura também. Então, a presença do dendê, por exemplo. Então, o efó pode ser feito com língua de vaca, com taioba, com mostarda. É um refogado de folhas que faz parte da comida votiva do candomblé e que é algo que está diretamente relacionado aos usos dessas então chamadas plantas alimentícias não convencionais, né, das plantas que narram. Mas eu acho que mais do que pensar em pratos é pensar que a própria conexão sagrada, né, das folhas, dos vegetais, das ramas, com o comer, entendendo comer como alimentar o corpo e a alma, já é algo que nos permite compreender a relação entre a incorporação, né, o uso, a presença dessas plantas ditas não convencionais, dessas plantas que narram, dessas plantas de quintal, dentro dessa cozinha votiva, porque dentro do candomblé se oferece aquilo que se come, né? Então toda oferenda ela faz parte do nosso cotidiano, né? Do nosso entorno. Por isso a gente inclusive vai encontrar variações regionais para aquilo que está sendo ofertado. A gente vai encontrar adaptações circunstanciais àquilo que vai ser ofertado, porque se oferta aquilo que se come, como sendo, né, um processo de comunhão entre corpo e mente, né, e cabeça, Iori, os senhores da cabeça, os orixás. E de que forma, professora, essa culinária ancestral pode colaborar para a difusão das práticas agroecológicas, principalmente se tratando dos hábitos alimentares e especificamente do uso das punks nessa alimentação?
Eu acho que a culinária ancestral de matrizes africanas, ela não só colabora, né? Eu acho que ela é a prática viva da agroecologia, muito antes da gente chamar isso de agroecologia, né? Uma coisa que eu sempre falo e sempre defendo é que há todo um processo de nomeação de uma estrutura acadêmica, embranquecida, de práticas tradicionais e ancestrais, tanto dos povos originários quanto dos povos de matrizes africanas, e que a partir dessa nomeação, essas práticas elas passam a ser estudadas, reconhecidas e difundidas. Aí quando a gente pensa como que essa cozinha ancestral pode colaborar, ela é a própria essência da agroecologia, né? O que eu gosto de chamar de sabedoria dos quintais é o saber, conhecimento tecnológico, saber e conhecimento tecnológico em torno de um cultivo de diferentes espécies botânicas num território pequeno, comparado com uma estrutura da monocultura de exportação que está aqui instaurada desde o momento da ocupação europeia. Então, é uma sabedoria de o cultivo de diferentes espécies botânicas num território pequeno, sem que elas concorram entre si, mas que, na verdade, elas consigam coexistir de forma harmônica. E se a gente for olhar, né, para processos históricos em torno dessa monocultura, a gente vai ver que a prática da monocultura ela é nociva para a natureza, né? Essa monocultura de extensão, a eliminação dessa diversidade que coexiste. A gente está falando de commodities, né? Ou seja, de produtos que são vendidos em larga escala, que tem o seu valor atrelado a uma venda em volume, como o caso do cacau, por exemplo. Quando a gente retira as plantas que coexistem, né, que é essa prática gananciosa, esse olhar de acumulação, de expropriação, de entendimento da terra como bem acumulável, expropriável, como algo que você pode ganhar cada vez mais, levou à derrocata essa plantação de cacau. E aí há um retorno aos cultivos tradicionais, ao plantio, ao manejo tradicional desse cacau, por meio do que se chama de agroecologia, que nada mais é que essa tecnologia e sabedoria em torno da coexistência de diferentes, pode ganhar cada vez mais, levou à derrota da coexistência de diferentes espécies botânicas num mesmo território, contribuindo para a saudabilidade de cada uma dessas plantas, né? Então é muito importante a gente entender que isso é nosso antes de receber esse nome. Então eu acho que mais do que uma contribuição, para mim a cozinha ancestral, ela é a própria agroecologia, ela é a própria ideia que a gastronomia hoje fala de farm to table, né, da fazenda para a mesa, porque ela não faz essa ruptura, né? O mato, ele é também o espaço em que a gente se mistura, se miscui, né, com esse comer, é de onde vem e é para onde vai. Então é uma compreensão cíclica e harmônica da relação com a terra. É o que Antônio Nego Bispo vai chamar de biointeração, né, de confluência. Então a gente não precisa reconhecer como esses povos contribuem, é reconhecer que esses povos são a manutenção, né, a origem e manutenção dessas práticas. Todos os povos tradicionais, tanto povos originários quanto povos de matrizes africanas, né? Ou seja, os povos, como o próprio Nego Bispo chama, contracoloniais, que rompem, né, que criam organizações coletivas que permitem uma existência que se contrapõe a essa existência colonialista que se mantém aí até hoje. Então, professora, uma pergunta que a gente queria destacar aqui, que achamos muito importante, é que entre os pratos que você citou, né, podemos perceber que muitas punks são usadas, são utilizadas nessa produção, mas para algumas pessoas não são consideradas punks, né? Essas plantas alimentícias convencionais não são consideradas punks para algumas populações, são consideradas plantas convencionais, enquanto para outras populações tradicionais são consideradas, além de carregar em si traços de suas culturas, né? Como você falou. Inclusive, pelas nossas pesquisas, encontramos o termo columbismo, para designar a prática da falsa descoberta dessas punks por grupos dominantes, né? E a gente queria que você nos falasse um pouco sobre essa prática e como ela pode gerar impactos na perspectiva alimentar.
Eu vou até te agradecer por essa pergunta, porque esse termo columbizing, que eu aprendi também com a minha irmã Renata Sirimarco, grande pesquisadora, que é bióloga, trabalha nessa perspectiva da etnobotânica, e faz um trabalho incrível, que me ensina muito, né? Ela me trouxe esse termo e aí eu fui pesquisar também sobre esse termo e muitas coisas fizeram muito sentido, né? Porque para a gente entender esse termo, a gente tem que entender que quem domina as narrativas em torno da alimentação no Brasil, já que estamos falando aqui, são as pessoas brancas. Então, elas se colocam nesse lugar de civilizadoras do nosso comer, de detentoras da sabedoria técnica, de colonizadoras do nosso comer. Elas seguem colonizando esse comer, colonizando os modos, os hábitos, trazendo e ditando os valores simbólicos em torno dessa alimentação. E isso promove apagamento, diminuição, alegorização, fetichização, infantilização dos modos, sabedorias e técnicas em torno do comer de povos que não são brancos, que não fazem parte, né, desse domínio institucionalizado a partir da colonialidade. É sempre importante a gente marcar que quando eu falo colonialidade, eu falo de algo que está impregnado na nossa estrutura política, econômica, cultural, social, na nossa mentalidade. Eu comungo com a pesquisadora Grada Quilomba, que diz que a colonialidade é uma ferida que nunca foi tratada. E como ela nunca foi tratada, ela por vezes sangra, infecta, ela dói. Ela dói em quem sente os impactos ainda hoje dessa colonialidade. Então, quando a gente está falando de columbizing ou columbizing, a gente está falando de observar como os nossos saberes, a partir do momento que eles recebem um nome conceito, né, um modo de chamar, uma definição embranquecida, uma definição daqueles que controlam essa narrativa, daqueles que detêm o domínio em torno da produção científica no Brasil, aí os nossos saberes passam a ser reconhecidos, mas nem sempre a nossa autoria é reconhecida. Muitas vezes a nossa colaboração, contribuição, presença, às vezes até uma ideia de herança linguística, isso é reconhecido, mas sempre no lugar da subalternidade. Quando a gente está falando de plantas alimentícias não convencionais, a gente está falando de plantas que narram, como bem fala Renata Sirimarco, a gente está falando de sabedoria dos quintais quando a gente está falando de agroecologia. Né? Quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de biointeração, como bem diz Nego Bispo. Então a gente precisa entender que aquilo que as pessoas brancas nomeiam como descoberta, colocam como um conceito, né? E que eles, como desenvolvedores daquele conceito, prática, método, na verdade é descoberta de práticas, métodos, sabedorias e tecnologias nossas. Muito interessante essa contribuição, falar sobre esse termo que para a grande maioria é novo, né? Inclusive para nós do podcast. E, infelizmente, falar que nosso podcast está chegando ao fim, mas gostaríamos de agradecer a você, professora Laurence, novamente pela presença e pela contribuição riquíssima de sua sabedoria aqui com a gente. Foi um enorme prazer tê-la aqui, contar com sua companhia no nosso bate-papo para a Rede Punk Bahia. Seja sempre bem-vindo em nosso podcast. Por último, eu quero agradecer o convite, agradecer o roteiro também, que foi maravilhoso. Esse podcast é muito necessário. Deixar um convite para vocês para conhecer meu perfil no Instagram, em que eu divulgo muitos cursos, palestras, lives, podcasts, enfim, todos os caminhos que eu tenho usado para difundir informação, para fazer divulgação científica, para além da ideia só de artigos e livros, né, mas que também é algo que eu estou procurando fazer, porque é necessário.
né? Então, agradecer muito ao convite, ao espaço, a construção desse podcast, a troca. Então, meu Instagram é @lanacozinha. Aproveito para divulgar também o Instagram da Renata Sirimarco, que me ensina muito sobre esse tema, que é @auerá gastronomia. E dizer que estamos aí para partilhas e trocas. Obrigada. Este podcast foi desenvolvido para o componente curricular ACCS Plantas Alimentícias Não Convencionais, ministrados pelos professores José Geraldo Aquino e Débora Otério, vinculado à Rede Punk Bahia. Nosso agradecimento à professora Laures por esse debate maravilhoso. Queremos agradecer ao professor José Geraldo Aquino e à professora Débora Otério, que são professores da ACCS de Plantas Alimentícias Não Convencionais, também a nossa monitora Helena Benedito e a professora da ACCS Matas Urbanas e Agroecologia, Maria Aparecida Oliveira. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho e continuem nos acompanhando em nosso blog e em nossas redes sociais da Rede Punk Bahia. Infelizmente, este é o último episódio dessa temporada do podcast da Rede Punk Bahia. Queremos agradecer você que nos acompanhou até aqui e em breve voltaremos com mais uma temporada. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima temporada do podcast da Rede Punk Bahia.